Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, 27 de novembro, quinta-feira. Vamos fazer uma prece, baixar um pouquinho, elevar o nosso pensamento a Deus, em gratidão, em bom dia, como que darmos bom dia ao nosso Pai. Bom dia, Pai. Gratidão pela nossa vida, gratidão por cuidar tanto de nós, por nos dar tudo o que temos. Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, gratidão por tudo, por tanto ensinamento, por estar conosco até aqui. Espíritos amigos, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, gratidão por estarem sempre a nos cuidar, nos inspirar. Assim pedimos que permaneçam conosco, nesta caminhada em que estamos, e que hoje, mais este dia, abrimos os olhos para vivermos as experiências que chegarem até nós. Desejamos que sejam boas, que sejam úteis, que possamos ser exemplos, e para isso pedimos que estejam conosco a nos inspirar. Bons pensamentos, boas ideias, boas ações. Gratidão, Deus, nosso Pai. Gratidão, Jesus, nosso mestre e amigo. Espiritualidade. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos à nossa reflexão. Vou achar aqui. A nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Capítulo 12, amem os seus inimigos. E aqui caiu o item 16, veio aos nossos olhos o item 16. Então, capítulo 12, amem os seus inimigos, item 16, que é uma nota. Vamos ver o que diz. Nota. Os duelos tornaram-se cada vez mais raros, e se, de vez em quando, ainda vemos alguns dolorosos exemplos, seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um confronto, e por isso tomava sempre as precauções necessárias. Usar armas, de forma visível ou não, era um sinal característico de cultura daqueles tempos. A abolição desse uso já revela o abrandamento dos costumes. É interessante acompanhar-se as modificações ao longo do tempo. Antigamente, os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança. A espada, que a princípio era uma arma, mais tarde tornou-se apenas um enfeite, um acessório de nobreza. Outra característica do abrandamento dos costumes é que, naqueles tempos, os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre. Hoje, os combatentes procuram se esconder. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que provoca comoção, enquanto que antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo se empenha em apagar estes últimos vestígios de selvageria, despertando na mente dos homens o espírito de caridade e fraternidade. Muito bem, então o Evangelho de hoje nos traz sobre o duelo, né? Uma nota sobre o duelo.
Antigamente os duelos aconteciam, né? Como nós vemos em filmes, davam tantos passos, existia quem regulasse, existiam as leis de duelo, e claro que isso caiu por terra, né? Caiu, como diz o ditado popular. Não existe mais desta forma aqui como era antigamente, mas os enfrentamentos ainda existem entre os homens. Nós vemos, né, quando brigas acontecem e um acaba tirando a vida do outro, não deixou de ser um duelo pela resolução de um problema. Então eles ainda acontecem, mas como diz também no Evangelho, hoje quando acontece, a morte dessa pessoa é bem sentida pelas familiares, pela comunidade em geral, que fica chocada com aquela vida que foi tirada, coisa que antigamente não acontecia. Era natural, quem perdia um duelo, inclusive a religião via como uma forma, deixa nas mãos de Deus, que Deus vai salvar quem tem mérito, né? Era uma forma, não sabiam resolver, resolviam assim. Mas hoje em dia, não mais. Ainda, né? Mas hoje é crime, ainda acontece, infelizmente, mas não tanto e nem da forma como era. Isso demonstra que evoluímos, como diz, antigamente usávamos armaduras, espadas. Hoje em dia já não acontece. Mas, pelo menos não a grande maioria, ainda existe o crime. Existem aqueles irmãos que se compadecem no crime, no mal, mas é minoria e vive à margem da sociedade, à margem do que aceitamos como correto. Mas me veio à mente, enquanto líamos o Evangelho, um tipo de duelo que está muito comum. E esse sim tem causado tantos danos à nossa sociedade, que é aquele duelo em que ficamos escondidos em casa, atacando as pessoas pela internet. E nós podemos falar já que é quase universal o acesso à convivência social via internet, não é mesmo? O que nós vemos, o que nos transformamos em épocas de discussão política, em épocas de discussão por ideias, nós vemos verdadeiros duelos, terríveis, ataques, a ponto das pessoas, às vezes, levarem ao extremo de irem para as ruas, brigar, dilapidar patrimônios públicos em nome de ideias, porque o bem jamais iria de encontro a isso, não é mesmo? Então, nós largamos a barbárie física, mas ainda há tantos resquícios, existem tantos resquícios de barbárie moral em nós, em todos nós. E nós precisamos começar a combater, diferenciar o que é ter opinião do que é ter moral. Não andam juntos, não é proibido ter opinião, mas é proibido, é errado usarmos do poder da inteligência que temos de ter uma opinião para fazer mal a algo ou a alguém. Então, estes duelos tão atuais, tão comuns, que tanto mal têm feito à nossa humanidade, é o próximo desafio. Então, o Evangelho continua sendo tão atual se quisermos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir também, não é mesmo? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, que nós realmente queiramos mudar, cuidar as nossas atitudes, não é mesmo? Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. Pergunta 162. Hoje estamos nos tempos antigos, olha a pergunta que caiu.
Após a decapitação, que é algo que é muito de antigamente, né? Ainda acontece, infelizmente, esses crimes, né? Em alguns países ainda existe a pena de morte, mas a decapitação é muito relacionada antigamente. Mas aqui surgiu uma dúvida e Kardec vai fazer uma pergunta para os espíritos relacionado a isso. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Kardec está perguntando se após perdermos, né, se cortar a cabeça de um ser humano, ele ainda fica alguns instantes consciente do que está acontecendo. E os espíritos respondem assim: muitas vezes ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Entretanto, é muito mais frequente o medo da morte fazer com que o executado perca a consciência de si mesmo antes do golpe fatal. E aqui tem um comentário de Kardec que eu acho importante lermos, porque é uma questão bastante forte, nos choca, né? Vamos ver, Kardec diz assim: trata-se aqui da consciência que o executado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio de órgãos do corpo físico, e não como espírito. Se não perdeu a consciência antes da execução, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração. Essa consciência cessa necessariamente com a morte orgânica do cérebro, o que não significa que o perispírito esteja totalmente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, onde as forças vitais ainda são muito intensas, as ligações que prendem o perispírito ao corpo físico ainda estão muito fortes e o desligamento completo é sempre mais demorado. Então vamos refletir rapidamente sobre essa pergunta. O perispírito é ligado ao nosso corpo físico, né, em todas as suas nuances. Quando uma morte violenta acontece, como o exemplo aqui da decapitação, o perispírito não se desprende automaticamente. Ele precisa de um tempo, porque tudo está muito fortemente ligado. Aqui fala, no caso da decapitação, fica ali por alguns instantes, porque se comenta que antigamente o olho ainda piscava, né? Mas isso são reflexos orgânicos. Muito. E falando em questão espiritual, o próprio medo, né, o pânico daquela morte vai fazer com que o cérebro, vamos falar em termos gerais que não somos especialistas, como que desligasse, né? Então, o ser não presencia aquela cena e espiritualmente, se tiver mérito, ele é retirado do corpo físico. A gente vê muito nos romances de Emmanuel com os cristãos, né, que eram mortos nas arenas, eles eram retirados, eles não ficavam ali presenciando, ficava só o orgânico, vamos que dizer dessa forma, né? Por mérito, não precisam passar por aquela experiência violenta, não passam, né? Mas o perispírito ali precisa de um tempo para se desligar. Cada história é uma história, cada espírito é um espírito. Não existe uma regra definida de como o desligamento acontece. Por isso que é tão importante nós estudarmos muito, mas nunca sairmos dizendo que acontece assim, assim e assado. Nós nunca sabemos com exatidão como acontece o processo, né? Cada espírito tem a sua história, assim como cada um de nós tem a sua história que é única, e cada desligamento vai acontecer de uma forma única também. Mas o que é mais importante? A espiritualidade nunca nos desassiste. Deus nunca esquece de nós, sempre haverão espíritos zelando por nós no momento da morte, no momento do desligamento. Por isso que é tão importante a gente estar conectado com o Pai, porque aí estaremos bem assistidos, conseguiremos sentir com mais facilidade todo esse amparo que está sempre à nossa disposição. Obviamente, se não queremos sentir,
Se somos desligados do nosso eu espiritual, desligados de Deus, obviamente que será bem mais difícil sentirmos a presença da espiritualidade amiga. Bom, vamos encerrar, que hoje me estendi demais. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por esta oportunidade, desta reflexão, de mais este dia da nossa existência. Que seja lindo, que seja útil e que possamos passar pelos nossos enfrentamentos com resignação. Fica conosco, espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.